Minha madrasta queimou as coisas da minha falecida mãe enquanto eu estava no hospital, mas quando meu pai voltar de viagem vai se divorciar dela e processá-la até o fim. Eu, com 16 anos, entro e saio do hospital há anos devido a uma doença crônica que tenho desde criança. Meu pai sempre me apoiou muito e tenta estar ao meu lado sempre que preciso passar por tratamentos ou cirurgias. Recentemente tive que me submeter a uma cirurgia complexa e minha recuperação foi muito difícil. Fiquei no hospital por aproximadamente 2 semanas. Papai ficou comigo a maior parte do tempo, mas alguns dias antes de receber alta ele teve que viajar a trabalho. Ele é consultor de negócios, então seu trabalho o leva a viajar constantemente e às vezes ele simplesmente não pode evitar. Ele se desculpou muito por não poder me buscar no hospital, mas eu entendi perfeitamente. Além disso, minha madrasta deveria cuidar das coisas enquanto ele estivesse fora. Um pouco de contexto: minha madrasta e eu nunca nos demos bem. Ela se casou com meu pai quando eu tinha 9 anos e sempre houve tensão entre nós. Tentei ser civilizada, mas sei que ela não gosta de mim de verdade. Ela sempre fez e disse coisas para me fazer sentir que sou um obstáculo em seu relacionamento com meu pai. Ela também acha que eu me pareço muito com minha mãe, que faleceu quando eu tinha 3 anos. A propósito, minha madrasta odeia que eu me pareça com minha mãe porque pensa que isso lembra meu pai da sua ex. Sim, eu sei, parece loucura, mas no final das contas meu pai a amava e eu respeitava isso. E é por isso que tolerava muito do seu comportamento. Depois de receber alta finalmente voltei para casa. Estava exausta, mas aliviada por estar fora do hospital. Entrei no meu quarto e a princípio tudo parecia normal. Deitei na minha cama para relaxar e acabei tirando uma soneca. Quando acordei decidi arrumar um pouco meu quarto e foi então que notei que algo não estava bem. Acho que estava muito cansada para notar como meu quarto parecia vazio, mas rapidamente percebi que muitas coisas estavam faltando, muitas coisas mesmo. Comecei a entrar em pânico. Pensei que talvez alguém tivesse entrado para roubar. Comecei a correr de quarto em quarto procurando por algo que ainda estivesse lá. Mal conseguia ficar de pé porque estava muito fraca depois da cirurgia, mas estava desesperada. Logo ficou claro que tudo o que faltava era o que pertencia à minha mãe. Eu tinha uma caixa de joias antigas dela, algumas fotos emolduradas, um monte de cartas que ela me escreveu quando eu era criança e algumas outras coisas sentimentais. Normalmente elas ficavam na minha penteadeira ou na minha mesinha de noite, mas naquele dia não havia nada. Verifiquei o armário onde guardávamos algumas das coisas antigas da minha mãe, como suas roupas e algumas peças antigas de sua família, e tudo havia desaparecido. Literalmente tudo. Confrontei minha madrasta imediatamente, fiz o meu melhor para manter a calma porque ainda me sentia um pouco exausta e perguntei se ela havia mudado algo do meu quarto. Ela me olhou e então me disse com toda a calma que havia arrumado algumas das minhas coisas e que eu não precisava me preocupar com isso. Eu sabia que minha madrasta sempre teve algo contra minha mãe, mas rezava para que o máximo que ela tivesse feito fosse colocar as coisas da minha mãe em algum depósito. Continuei perguntando à minha madrasta o que ela havia feito com minhas coisas, mas ela apenas me olhava com aquele sorriso arrogante. Eventualmente perdi a calma e comecei a gritar para ela me dizer o que havia feito, e foi então que ela riu e me disse que havia queimado tudo que pertencia à minha mãe. Fiquei em silêncio imediatamente, estava tão surpresa que nem conseguia processar. Quando finalmente consegui perguntar por que ela faria algo assim, ela simplesmente disse que tanto ela quanto meu pai queriam seguir em frente com suas vidas e que essa era a melhor maneira. Ela disse que meu pai não precisava de lembranças de sua vida anterior. Tentei discutir com ela dizendo que ela havia cometido o pior erro de sua vida e que meu pai não ficaria feliz com o que ela fez. Ela apenas riu de mim e me disse que o conhecia melhor do que eu e que ele ficaria feliz por ela ter queimado as coisas da minha mãe pelo bem do relacionamento deles. Não podia acreditar no que estava ouvindo. Estava tão brava e chateada que mal conseguia falar. Estava tremendo e tentando não chorar, mas as lágrimas simplesmente saíram. Era como se estivesse chorando pela minha mãe de novo. Não parava de pensar em todas as coisas que havia perdido. Tudo que me restava da minha mãe tinha ido embora. Naquele momento estava muito sobrecarregada. Deixei minha madrasta ali e fui para o meu quarto. Chorei um bom tempo antes de decidir ligar para o meu pai. Infelizmente para mim ele estava no meio de uma reunião quando finalmente atendeu. Ele parecia super distraído e ocupado. Tentei explicar o que tinha acontecido, mas percebi que ele não estava prestando muita atenção. Disse algo como: "Vou cuidar disso quando voltar para casa", antes de desligar rapidamente. Me senti tão impotente. Os dias seguintes foram os mais longos da minha vida. Estava arrasada, com raiva e sozinha naquela casa com a minha madrasta que agia como se não tivesse feito nada de errado. Ela se certificava de me lembrar constantemente que tinha feito um grande favor ao meu pai. Me dizia repetidamente que já era hora de eu superar e amadurecer minha obsessão infantil com a minha mãe. Nem sei como sobrevivi aqueles dias, mas de alguma forma consegui esperar até meu pai voltar. Quando ele finalmente chegou em casa eu o estava esperando. Contei tudo de novo e desta vez ele realmente me ouviu. No começo ele não acreditou em mim. Pensou que havia algum tipo de mal-entendido ou que minha madrasta estava simplesmente fazendo uma piada cruel. Mas eu o levei para o meu quarto e ele ficou pálido ao ver que tudo estava vazio. Minha mãe foi o amor da vida dele. Eles se conheceram quando tinham 10 anos. Muitas das coisas que minha madrasta queimou eram lembranças da infância do meu pai e da minha mãe. Embora meu pai tivesse seguido em frente e se casado com minha madrasta, aqueles pertences eram uma parte enorme de suas lembranças com minha mãe. Eram inestimáveis para ele e ver tudo desaparecido o afetou profundamente. Ele confrontou minha madrasta e ela tentou minimizar como se não fosse grande coisa. Quando viu o quão agitado meu pai estava ficando, ela até disse que eu o havia manipulado para que pensasse que era importante, quando na realidade eu só estava o ajudando a seguir em frente. Meu pai explodiu. Nunca o tinha visto tão bravo. E se há algo que se deve saber sobre ele é que ele é uma pessoa tranquila. É preciso muito para irritá-lo. Claramente minha madrasta não
não esperava que suas ações causassem essa reação e estava apavorada. Meu pai disse a ela ali mesmo que queria o divórcio. Ordenou que ela fizesse as malas e fosse embora. Minha madrasta tentou argumentar que também era sua casa e que ele não podia expulsá-la, mas meu pai disse que a casa era dele desde antes de conhecê-la. Disse que se ela não fosse embora em 24 horas ele ligaria para o advogado e se certificaria de que a tirassem. Minha madrasta saiu de casa furiosa e meu pai e eu choramos juntos a perda das coisas da minha mãe. Meu pai estava furioso e decidiu tornar a vida da minha madrasta impossível. Depois de falar com seu advogado, decidiu processá-la por destruição de propriedade e dano emocional. Ele realmente queria que ela pagasse pelo que havia feito. Claro, minha madrasta enlouqueceu. Não podia acreditar que meu pai estava do meu lado. Ela continuou tentando me culpar, dizendo que eu o havia manipulado e voltado contra ela. Mas meu pai não lhe dava um segundo do seu tempo, nem sequer conseguia olhá-la. Agora o divórcio está em processo e a ação judicial segue seu curso. Minha madrasta está lutando, mas suas chances de ganhar são mínimas. Ela está tentando bancar a vítima e disse a qualquer um que queira ouvir que eu sou quem arruinou tudo por me apegar ao passado. Alguns de seus familiares me contataram dizendo que eu fui imatura por interferir no relacionamento do meu pai e da minha madrasta, mas honestamente, eu não fiz nada. Meu pai teria descoberto que as coisas da minha mãe estavam faltando mais cedo ou mais tarde e minha madrasta teria enfrentado as mesmas consequências. Os familiares da minha madrasta têm me enviado mensagens sobre o quanto ela está sofrendo e continuam me culpando. Se você está se perguntando por que estou escrevendo isso aqui, é para tirar isso do meu peito. Atualização. Queria dar uma atualização sobre a situação porque as coisas se intensificaram muito. Quando publiquei pela primeira vez eu ainda estava em choque pelo que minha madrasta fez, mas deixe-me dizer que essa ação judicial se tornou um pesadelo absoluto para ela, e honestamente, não tenho nenhuma simpatia. Meu pai não está poupando nada, está decidido a fazê-la pagar, e a situação está muito pior do que ela imaginava.